Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o R aqui para mais uma aula do nosso laboratório de redação. Antes de começar a aula de hoje, precisamos relembrar, recapitular aquilo que falamos na nossa última aula. Nós falamos sobre o ensino à distância no Brasil, as dificuldades encontradas, os pontos positivos. Aí fica a seu critério a forma que você vai trabalhar. Obviamente, você precisa trabalhar pensando em quê? No texto de apoio. Porque se o texto de apoio, se a proposta textual fala só questões negativas, você precisa apresentar ideias negativas sobre o ensino à distância. Se for positiva, aí, obviamente, você vai apresentar o lado positivo. Se ficar neutro, apresentar, por exemplo, no texto 1 algo positivo e no texto 2 algo contrário, negativo, aí você vai trabalhar essas estratégias. Tudo vai depender do recorte temático que você vai buscar ali do texto de apoio. Falei com vocês que as desigualdades hoje entre o ensino público e o privado, né, da questão das comunidades mais carentes do nosso Brasil, eles podem também ser um certo bloqueio para isso aí, para a educação à distância. Falei também sobre a área do conhecimento, como que a pandemia mudou a nossa mentalidade do que é educação à distância. E, obviamente, sobre a proposta de intervenção, a questão voltada para o governo, como que o governo pode melhorar a estrutura das escolas, capacitar os alunos e os professores. Os alunos, professor? Sim, porque vocês não tiveram treinamento para isso, para o que está acontecendo hoje. Vocês em toda parte, né, do Brasil, nós não tivemos esse treinamento. Como que eu vou manter ali a atenção em uma aula sem estar com o meu professor de forma física ali, presencial? Então, são aspectos que você pode jogar em seu texto. Vale lembrar, sempre falo com vocês, se porventura você não fez uma redação, seja uma introdução, um desenvolvimento ou até mesmo uma conclusão, algo, se você não escreveu nada sobre esse tema, para esse vídeo agora, escreva, porque é interessante você sempre praticar. Lembra? Lembra que eu falo com vocês que basicamente o nosso foco não é adivinhar o tema. Eu já falei isso desde o início do nosso curso. Nós não estamos aqui para adivinhar o tema, mas fazer com que você, meu aluno, pense sobre as possibilidades argumentativas. Abrir a sua mente. Talvez tenha aluno aqui que domina muito mais o aspecto voltado para o ensino à distância. Perfeito. Então use suas ideias. Mas se você tem algumas dificuldades, né, foque na aula, anote algumas questões, alguns elementos e utilize na sua redação. A nossa aula de hoje, nós vamos apresentar uma proposta muito bacana, que é Caminhos para uma Educação Inclusiva de Qualidade no Brasil. Vale lembrar que nós estamos trabalhando com o eixo educação. Então, qualquer temática voltada para a educação, você pode pegar, às vezes, uma área do conhecimento da aula 39, mas uma proposta de intervenção da aula 40, porque são aspectos ligados ao mesmo eixo. Não que nós estamos falando da mesma coisa, mas eu estou mostrando possibilidades temáticas que podem cair dentro desse eixo educação. Ok? Nós vamos mostrar para vocês hoje quais são os desafios a serem enfrentados quando nós falamos em educação inclusiva, de qualidade no nosso país. Mostrar algumas leis como a área do conhecimento e, obviamente, o governo, mais uma vez, aí, sendo o grande responsável, juntamente com a sociedade, né, como um todo, a resolver, a dar de fato uma educação de qualidade no nosso país. O professor deu um certo branco, como que eu vou pensar? Isso não vai acontecer com vocês, mas nós precisamos entender isso. Pensa numa experiência pessoal. O que é educação inclusiva? Professor, educação inclusiva é incluir e colocar todos. Mas é a mesma coisa que educação especial? Não, peraí, incluir, eu acho que é aquela pessoa que mora numa região que não tem acesso a uma escola próxima, ou aquele que queria fazer determinado curso, mas não tem condições financeiras, ou aquele que tem uma dificuldade, né, de aprendizado. Então, a inclusão ele engloba algo muito, né, maior do que aquilo que eu penso. É isso mesmo. Quando nós falamos em inclusão, nós pensamos em todo. Aí eu faço pergunta para você, em algum momento você teve dificuldade de ir à escola? Algum momento você teve dificuldade de participar de alguma aula por falta de algum recurso? Seja ele da estrutura da escola, seja ele recurso tecnológico. Então a inclusão ela trabalha nisso tudo, todos esses aspectos.
Entende, meu aluno? Obviamente que o Enem ele pode ser um pouquinho mais direto, inclusão de pessoas, assim, mas nós estamos trabalhando como um todo e você pode pensar nessas possibilidades. O Enem já cobrou uma proposta textual voltando sobre os surdos no Brasil. Foi muito bacana essa proposta, muito pertinente, fiquei muito feliz quando eu li sobre, porque não era um assunto tão trabalhado nas nossas escolas. E o que pegou muita gente de surpresa, mas eu nunca tive contato. Por que você não teve contato? Por que você não sabe sobre? É uma realidade, mas infelizmente, né, as pessoas, essa ideia de inclusão, ela não está na sua totalidade. Então, basicamente, você entender que esses processos existiram, nós temos que entender que é uma inclusão de qualidade, ok? Não é simplesmente colocar o aluno ali, olha, tá ali e acabou. Simples assim. Eu tenho uma experiência na minha época, eu sempre vou falar isso aí, na minha época, do ensino fundamental até, e nós tínhamos uma aluna que era surda e não era, não sei se não é esse termo que nós podemos usar, mas não era tão simples assim ela ter esse acesso à educação. Ocorre que ela ficava em sala de aula e nós, alunos, não sabíamos, né, não tínhamos curso de livros, não tínhamos acesso a isso aí, e a própria aluna também ficou ali durante um período. Eu lembro isso no meu ensino fundamental. Hoje vocês estão com intérprete, né, nas escolas, elas estão preparadas, teve uma evolução, mas nós precisamos a cada dia evoluir nesse critério, porque precisa, é necessário, ok? Obviamente você vai fazer ali análise de algum filme, de alguma série, lembra que eu sempre falo com vocês? Pensa no trecho do filme, às vezes o trecho não está falando sobre inclusão, sobre educação especial, não está falando sobre isso, o filme no geral não fala sobre isso, mas teve uma cena que te chamou a atenção. É muito interessante você sempre ter um caderninho, né? Eu falo, aluno, carregue um caderninho diário do conhecimento. Porque você está ali, está na igreja, o pastor falou alguma coisa, você anota, o padre falou alguma coisa, você anota, e já vamos respirar a redação. Né? Alguma situação de uma novela, um trecho de uma música, uma citação, um trecho da aula de história, da aula de geografia. É muito interessante você sempre lembrar disso aí, porque você tem muito conhecimento. E a bagagem, né? Quando eu sempre falo o seguinte, qual vai ser a minha área do conhecimento estabelecida na redação, vai depender da sua bagagem cultural. Eu gosto muito de série, então você sempre vai ter alguma coisa, né, de alguma cena de uma série para jogar dentro do seu texto. Eu sou apaixonado por música, perfeito, você sempre vai ter um trechinho musical, ou um cantor, alguma coisa, uma ideia da música, né, uma crítica que uma determinada música apresenta. Então vai depender muito de qual é a sua bagagem cultural. Eu sempre falo isso, né? A redação ela vai muito além daquilo que é algo engessado, sempre utilize uma lei. Não, nós podemos pensar em várias possibilidades, e isso eu já mostrei para vocês na nossa aula de competência número 2, ok? Aí você vai analisar as séries, os livros, alguma lei proveniente para isso aí, e obviamente o texto de apoio ele precisa ser analisado para que ali você venha, né, fazer o que nós chamamos de recorte temático. Outra, pensa na sua escola. A sua escola ela trabalha realmente com inclusão? Todos têm acesso? Já viu alguma dificuldade de determinado aluno por infinitas questões a uma prática educacional, alguma coisa? A sua família, ela teve esse certo problema? Qual é a sua família em relação a isso aí? E como que o governo tem trabalhado em relação a isso aí? Eu sempre, quando eu falo governo, penso em propagandas. Você já viu alguma propaganda, alguma campanha? Porque aí você tem que procurar um erro. Não é jogar a culpa no governo. Ele é o culpado. Não, mas há uma negligência governamental. Negligência é a palavra com juízo de valor. Governamental é aquele que deveria ser responsável para incluir a todos os alunos no nosso sistema, né, no nosso ensino básico. Ok? Então nós temos que entender duas estratégias ali, duas, né, formas ali. Primeiro, a educação especial é uma modalidade de ensino que tem a função de promover o desenvolvimento, né, de pessoas com deficiência. Educação especial. Beleza? Porque às vezes a gente vai confundir isso aí. Só que as estratégias que eu vou utilizar argumentativas para essa aula serve tanto para você utilizar em uma redação voltada para uma educação especial, específica para educação especial, ou em uma redação voltada para uma educação inclusiva. Educação inclusiva é uma modalidade de ensino a qual, né, o processo educativo deve ser considerado como um processo social, em que todas as pessoas, deficientes ou não, têm acesso direito à escolarização. Então, a primeira vai trabalhar com pessoas que possuem deficiência, a outra, né, vai trabalhar com a ideia da escolarização de todos, no geral.
né, de modo globalizado. Então é interessante nós pensar nessa ideia. Pense nesse propósito aí. Ah, professor, então, se eu usar educação inclusiva, educação especial, vai depender muito da sua estratégia, qual é o texto, qual é o comando ali da questão, ok? Então, nós vamos utilizar os termos nesta aula sobre escola inclusiva, educação inclusiva. O que é, né, uma escola inclusiva? Escola inclusiva é uma escola comum, é uma escola regular, né, mas que vai acolher todos os tipos de alunos, independentes das diferenças. Né? Nelas são criadas situações que vão favorecer o respeito, valorizar o ritmo, entender o ritmo diferente de cada um e o estilo de aprendizagem de cada aluno. É muito difícil você fazer uma escola inclusiva, mas é necessário, porque você pensa, nós temos 30, 40 alunos dentro de uma sala, e eu preciso entender a diferença de cada aluno. Porque se eu pensar no modo geral, se eu pensar no modo de igualdade, eu não trabalho com a escola inclusiva, eu preciso trabalhar com equidade, ou seja, trabalhar com as pessoas, mas valorizando, pensando nas suas diferenças. Então é interessante você pensar nesse tema, que eu já trabalhei com vocês sobre equidade e igualdade, como que eu posso pensar dentro de uma educação inclusiva, uma escola inclusiva. Então, quais são os desafios enfrentados, professor? O que eu posso colocar como uma espécie de desafios? Primeira coisa ali, ó, o maior desafio ainda é o quê? A falta de preparo dos professores. Lembra que nós estamos falando de educação e, obviamente, sempre vai estar ali o professor como linha de frente, ok? Para lidar com isso aí. E esse preparo não é culpa do professor. Às vezes ele fez a sua formação, né? Mas lembra que eu falei com vocês, a sociedade ela vai se transformando. E as dificuldades, os problemas também vão acontecendo, vão se transformando, vão sendo outros. E esse professor, ele precisa estar sempre em capacitação. Mas ele precisa, né, do Estado, do governo para isso. Então é muito bacana nós você pensar nisso aí, analisar a sua redação voltada para isso aí. Muitas escolas públicas também não têm acesso a recursos financeiros necessário para fazer adaptações, como comprar equipamentos, né, para, por exemplo, auxiliar, atender os seus alunos com deficiência. Então, se eu tenho ali o preparo dos professores, do corpo docente, eu tenho ali também o preparo físico da escola, de todos os aspectos. Lembrando, né, que são desafios que você pode jogar e, obviamente, você já pensa aí na sua estratégia argumentativa e, obviamente, já pensa aqui no que nós chamamos de proposta de intervenção. Se eu não tenho os professores totalmente capacitados, se eu não tenho a estrutura física preparada para isso, eu já sei o que eu vou resolver lá na minha conclusão. Lembra que eu falo para vocês o seguinte, gente, se você já apresentou o problema, já pensa na solução. A redação do Enem, a dissertação argumentativa, ela pensa nisso. Não é só você apresentar o problema. Apresentar o problema todo mundo sabe. A questão toda é resolver. É por isso que a nossa conclusão ela tem um valor de 200 pontos. Obviamente, eu sei que é um grande desafio aos professores, né, nesse processo de inclusão. De modo geral, é um grande desafio, mas eu preciso entender que eu, enquanto professor, preciso atuar com um olhar diferente. Eu não posso trabalhar em sala de aula com um olhar igualitário, eu preciso ser um facilitador do ensino-aprendizagem, mas eu preciso entender as limitações de cada aluno. E para isso eu não posso pensar nisso sozinho, eu tenho que pensar na escola como um todo, né? E, obviamente, infelizmente, nós temos alguns professores ainda que enfrentam uma certa resistência quando o assunto é mudança. Quando nós trabalhamos essa questão de inclusão, eu tenho que puxar um pouquinho da orelha, né, dos professores. Nós, enquanto professores, tem uma certa resistência, mas é necessário. A educação ela vai sofrendo transformações e quando nós falamos em processo de inclusão, eu preciso analisar sobre isso também. Por exemplo, a educação à distância é um processo de inclusão. Por que, professor, um processo de inclusão? Porque alguns alunos não teriam acesso ao pré-vestibular, dependendo do lugar que eles estão. Então, nós estamos colocando aquele aluno também, dando acesso ao pré-ENEM. Então, é um processo também de inclusão. Poderia acontecer um bloqueio por parte dos professores que estão gravando ou por parte dos alunos que estão assistindo? Poderia acontecer sim, mas nós precisamos retirar, romper essas barreiras, ok? Então, aquilo que eu falei com vocês, a cada dia a educação, né, a sociedade como um todo, a sociedade contemporânea, ela vai passando por um processo de renovação.
Nós vamos renovando, vamos transformando, e precisa, dentro desse processo, precisa acontecer uma coisa, precisa acontecer um fato, ser extinto qualquer forma de preconceito, né? E nós precisamos pensar na palavra ali, ó, democracia, para que todos, né, todos tenham acesso, onde se busca a formação plena de uma pessoa frente à educação e ao acesso aos meios de conhecimento de informação. Então, quando eu falo em inclusão, eu penso em todos. Todos. Sem, né, exceção de todos precisam ter acesso a esse aspecto, inclusive, dentro da escola. A escola, inclusive, depende de adaptações de grande e médio porte. Não é fácil, né, você pegar uma escola, ter que mudar a escola, transformar a escola, sim. De grande porte, nós temos que compete ali aos órgãos federais, estaduais, né, aos órgãos municipais de educação, como, né, o aspecto de mudança ali da estrutura da escola, e o que nós chamamos, entre aspas, de pequeno porte ali, que cabe também à iniciativa dos professores, que vai buscar ampliar a sua, né, qualificação com o intuito de inserir os alunos de uma forma mais eficaz e humana, todos os alunos. Eu preciso compreender que uma aula que eu dou, a exemplo, no Centro de Vitória, pode ser diferente do mesmo conteúdo que eu vou dar no Centro da Serra, no Centro do Cariacica ou qualquer outro lugar, porque eu tenho alunos e mais alunos. Às vezes, dentro de uma turma eu preciso passar o conteúdo de uma forma, mas para determinado aluno eu preciso utilizar outros exemplos. Isso se pensa em educação inclusiva. É aquilo que eu falei com vocês no início da aula. Não é fácil, mas é necessário. O acesso à educação é um direito básico, né? E de extrema relevância para a formação do indivíduo, sem qualquer distinção. Porque ele tem, enquanto cidadão, ele tem esse direito. Então, se ele não tem acesso à educação por questões geográficas, eu preciso pensar nisso também. Se ele não tem educação por questões econômicas, mas se eu não tenho a questão por conta de algum déficit, alguma deficiência, também tem que analisar todos esses aspectos. A educação inclusiva, ela engloba tudo isso. É preciso falar também daquilo que é apontado pelos responsáveis. Eles falam o seguinte, que os maiores, né, no caso aí dos deficientes, o maior obstáculo enfrentado é a falta de acessibilidade. Pensa na sua escola, ou pensa em todas as escolas. Todas as escolas que você já foi, ela é acessível a todos? Ah, fizeram a rampinha logo na entrada, mas e os banheiros? E a quadra? Ah, mas a quadra não, ele precisa estar em todos os lugares. Isso é incluir. Não é eu preparar apenas uma sala, o aluno entrou numa sala mais próxima, não, mas é preparar a escola como um todo, para que aquele aluno se sinta parte daquele ambiente educacional, para que ele não venha sofrer bloqueios. Olha, a turma vai, imagina, a turma vai para uma prática esportiva, na aula de educação física, infelizmente aquele aluno não vai poder assistir ou participar porque a escola não pensou na totalidade, só pensou ele em sala de aula teórica. Então é isso que nós precisamos analisar dentro de nossas redações, ok? Professor, o que eu poderia utilizar nesta proposta como área do conhecimento? O que eu poderia pensar enquanto área do conhecimento? Olha lá, um relatório para a Unesco, feito pela Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, apresenta 4 pilares sobre as quais a educação deve se firmar. O primeiro pilar, aprender a conhecer. Aprender a conhecer bate enquanto nós, educadores, enquanto nós, escola. Aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Esse aprender, conhecer, fazer, conviver e ser, né, pode ser utilizado como propostas ali, como área do conhecimento, no que nós falamos relativo à inclusão nas escolas. Eu preciso conhecer o meu aluno, eu preciso conhecer as dificuldades do meu aluno, mas não só conhecer, eu preciso fazer com que ele tenha acesso a todas as modalidades, a todos os aspectos educacionais. Não é somente isso, olha, ele pode até estudar, mas tais dias ele não vai poder vir porque é uma aula diferenciada, eu não vou ter acesso se ele possui alguma deficiência ou se ele mora em um lugar mais distante. Então tem que pensar nisso tudo, no geral. Lembra que nós estamos falando de inclusão, incluir o aluno.
ok? E eu preciso conviver, e aprender a conviver é eu, enquanto professor, saber das dificuldades desse aluno, eu, enquanto aluno, conhecer a dificuldade do meu colega, né, do outro estudante e valorizar isso aí. E, obviamente, aprender a ser, né, aquilo que eu sou, eu posso entender as minhas dificuldades, eu preciso buscar para que as minhas dificuldades também elas sejam respeitadas. Uma área do conhecimento muito bacana que você pode utilizar é o livro, mais uma vez, o livro O Extraordinário. Primeira coisa, o que nós entendemos ali? Ele poderia sofrer alguns processos até mesmo de preconceito, de bullying na escola. Então, os pais, os responsáveis do protagonista, né, tiveram todo um trabalho de inclusão. Mas esse trabalho de inclusão não foi feito apenas pela escola. Primeiro, no livro, você percebe que a mãe do protagonista faz algumas reuniões com o corpo docente, com os amigos. O corpo docente faz uma reunião, né? Ele estabelece ali um preparo aos alunos, um preparo à escola para atender esse aluno com as suas, né, dificuldades, com as suas diferenças, mas para que ele possa sentir parte da escola. Obviamente, ele sofreu alguns preconceitos durante o texto, mas é interessante você falar o seguinte na sua redação. A critério de ilustração, quando nós trabalhamos o livro ali, a inclusão ela se dá por parte de um grupo, de todos. União entre escola, sociedade, governo, família e os alunos também, né? Como parte ali, que fazem parte também daquele ambiente. Obviamente, também, quando você fala nesse aspecto de incluir o aluno no sistema educacional, você poderia tratar sobre o menino que descobriu o vento. Já trabalhei esse livro com vocês, esse filme, mas ele vai tratar desse aspecto que ele não tinha acesso à educação. Primeiro por questões geográficas e depois por questões financeiras. Ele busca de todas as formas, ele consegue vencer, é uma história verídica e tal, mas é muito bacana você pensar nisso aí. O livro, ele mostra as dificuldades, né, presente, obviamente, na ficção, de um rapaz que queria apenas estudar, mas que o ambiente que ele estava não era uma escola inclusiva por conta das suas diferença social, né, por conta da pobreza, diferença geográfica também por conta da distância que era do seu lar até a escola. Entretanto, você pode jogar o seguinte, que não está apenas na ficção. Na realidade brasileira nós temos diversos casos assim, de crianças, adolescentes e jovens que não têm acesso à inclusão de fato, de qualidade, né, da educação no Brasil, e isso precisa ser reordenado, mudado para já, né? É algo urgente, não é algo que eu vou falar a longo prazo. Quando nós falamos em transformação, em mudança no critério de saúde e educação, precisa ser feito o mais rápido possível e você pode jogar dentro da sua redação. A Lei de Diretrizes e Bases de Educação também, ela vai, né, trabalhar um pouquinho sobre a educação inclusiva, ó, regulamento da educação inclusiva idealizada primeiramente, né, ela foi lá em 1934, já é antiga, né, e ainda a gente está sofrendo transformações, mas algumas escolas, elas ainda não, né, apesar de começar em 1934, hoje 2020, algumas escolas ainda não trabalham com a sua totalidade, não tem suporte para atender todo aluno, todo alunado, não tem suporte, às vezes falta um intérprete, às vezes falta uma rampa, às vezes falta questões, né, de atender aquele aluno que mora um pouco mais longe, até mesmo a questão de locomoção, né, questões de transporte gratuito. Então é interessante que isso já está na lei desde 1934, então por que 2020 ainda tem essa falha? E, obviamente, nós temos o artigo 27 da Lei Brasileira de Inclusão, que pode ser tratado sobre isso aí. Educação constitui o direito da pessoa com deficiência, né, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis. Ou seja, ele tem esse direito. Não é que a escola está sendo bonzinha, não é que o Estado está sendo bonzinho, não. É um direito, né, apregoado por uma lei, então precisa ser mantido na prática, não apenas na teoria. Lembra que eu sempre falei isso com vocês? Observe a lei, vê se ela está na teoria, ela é perfeita. Como é que ela está na prática? Tem falha? Então joga isso dentro do seu texto, ok, meu aluno? Então, professor, o que eu posso fazer enquanto proposta de intervenção? Se liga só, para que haja de fato, né, uma educação inclusiva, é imprescindível que os professores busquem capacitação, mas não somente eles, né? O Estado precisa aparecer isso aí. O Estado precisa fornecer esse aperfeiçoamento, essa formação continuada, ou seja, não é eu peguei o meu diploma enquanto professor de língua portuguesa, meu diploma enquanto pedagogo, enquanto professor de história e acabou. Não, o Estado ele precisa fornecer isso aí.
Essa busca vai vir por parte dos professores? Sim, mas ela também precisa ter um apoio geral ali do Estado, porque ele é o órgão responsável por esses docentes, ok? Nós temos a outra questão também sobre repensar naquilo que nós falamos de mobilidade. Repensar na mobilidade em todos os setores da sociedade, em todos, porque eu preciso mudar a forma de educar para incluir. Então, eu preciso pensar nas minhas estruturas, porque às vezes quando nós falamos em inclusão, eu vou mudar um determinado espaço da escola. Não, tem que mudar a escola. E é preciso, por parte da escola, investir, né, na contratação de profissionais qualificados para isso. Não é somente o professor e coisa e tal, mas nós temos muito além, né? A adaptação também ela vai muito além do aspecto físico. Eu preciso de ter profissionais, até mesmo da área de saúde, atendendo esses alunos e fazendo aquela, né, ponte entre o professor e esse aluno, auxiliando o professor também para que esse aluno tenha uma educação satisfatória de qualidade, da mesma forma que os determinados de todos os alunos, ok? Então, para recapitular basicamente o que nós falamos hoje, nós falamos sobre caminhos. Quais são os caminhos? Quando o Enem apresenta isso para vocês, caminhos é uma palavra distratora, você precisa apresentá-la, às vezes ela vai te confundir, mas você precisa apontar quais são os caminhos para mostrar uma educação inclusiva, mas não é uma educação inclusiva qualquer, né? Pegar o alunado e deixar ali, não, eu preciso apresentar uma educação inclusiva de qualidade. Então você pode jogar dentro do seu texto que existe já essa educação inclusiva, mas só que ela não está sendo tão de qualidade. Então por isso que o Enem ele pode jogar isso na sua redação, ok? Mostramos a vocês aqui o que são os desafios a serem enfrentados, são muitos desafios físicos, do corpo docente, da questão do preconceito da sociedade. Mostrei que isso aí não é algo assim que é uma boa ação do governo, mas que é uma regra que está na lei, que precisa ser realmente, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, ela precisa acontecer, porque uma lei, ela não pode ficar apenas na teoria, mas ela precisa ser desejavelmente também na prática, ela precisa estar ali na prática. E como que o governo e a sociedade como um todo pode servir de proposta de intervenção. Meu aluno, na próxima aula vamos falar sobre os desafios da educação universitária no Brasil, né? Estamos fazendo o Enem, já pensando no nosso curso superior, mas precisamos trabalhar isso aí. O que são as mazelas sociais? Quais são os problemas, né? Os problemas da sociedade que podem atrapalhar o acesso, né? Ou a permanência na educação do ensino superior. Basicamente, vamos falar um pouquinho sobre o programa do ProUni, como que ele pode também ser como proposta, como uma área do conhecimento, e como que a própria escola, essa do ensino básico, pode te auxiliar a vencer, a romper esses desafios quando você chegar na educação superior. Agradeço a sua participação e aguardo na próxima aula.